a nossa Goiânia. E nós vamos iniciar essa semana, já falamos o texto, falando a respeito da cidade. É interessante porque Jesus lamentou diante da cidade de Jerusalém. Olha o que diz o texto de Mateus 23, 37, quando o Senhor olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Interessante, porque o Senhor olha para a cidade e lamenta o comportamento daquela cidade. Mas eu queria dizer uma coisa para você esta noite, para ficar no seu coração. Deus ama as cidades. Sabia disso? A Bíblia começa, todo o cenário bíblico começa com um jardim. O jardim do Éden. E sabe como é que termina? Termina com a Nova Jerusalém, uma cidade. Então começa com um jardim e termina com uma cidade. E você percebe, quando você olha para a Bíblia, que muitas coisas acontecem no contexto da cidade. Deus começa a demonstrar o seu amor pelas cidades, de modo geral, em Sodoma. Nós conhecemos muito bem que aquela cidade estava mergulhada na impiedade. E o que aquela cidade praticava causava náuseas em Deus. E Deus decidiu destruir a cidade, mas ao mesmo tempo aceitou a intercessão de Abraão por Sodoma, por Gomorra. E é interessante nós notarmos que, depois do pleito de Abraão, Deus revela-se àquela cidade, envia mensageiros àquela cidade e resolve realmente poupar, pelo menos, as pessoas daquela cidade que estivessem atentas à voz do Senhor e fossem justas. Olha, se tiver 10 justos nessa cidade, eu vou protegê-la. Existem estas imagens claras na Bíblia. Eu diria que nós somos hoje uma geração que vive pós-jardim e pré-Nova Jerusalém. E tem um significado especial nisso, pós-jardim e pré-Nova Jerusalém. Significa que esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo de hoje, os que viveram um pouco antes de nós, ou anos antes de nós, os que viverão após a gente, até que a Nova Jerusalém se estabeleça, eles vivem em aglomerados, alguns na zona rural, mas muitos em cidades. E esse período pós-jardim e pré-Nova Jerusalém reserva consigo vários desafios. E eu gostaria de, nesta noite, trazer à luz alguma coisa. Vai ser uma mensagem um pouco mais curta por causa da ceia, mas eu espero que sejam princípios que nos ajudem a valorizar a cidade no sentido de olhar para ela como Deus olha, de percebê-la como Deus percebe e de assumi-la como Deus quer que nós assumamos como igreja do Senhor Jesus. Se a gente for fazer ainda um apanhado histórico bíblico, ou bíblico histórico, nós diríamos que lá em Babel, quando eles resolveram construir uma torre e o Senhor fez com que houvesse dispersão, nós percebemos Babel como sendo o símbolo do secularismo. O símbolo da cidade que acha que ela é tudo em si mesma, que não precisa de Deus. A torre era para enaltecer ou engrandecer a própria capacidade do povo que queria declarar a sua autossuficiência. Vamos fazer uma torre para tocar o céu, vai servir de símbolo. De longe nós vamos enxergar onde é o centro da única cidade do mundo. E Deus então resolve confundir os intentos daquele povo. Depois você percebe no decorrer da história um Deus que ama as cidades no Velho Testamento, e aí você vê o Senhor mandando Jonas, isso é simbólico, tantas outras cidades, a própria Jerusalém,
não é? Que foi uma cidade escolhida por Davi para ser a capital de Israel. Mas vamos continuar aqui, pegando como símbolo uma cidade tão conhecida nossa, que é a cidade de Nínive, na história do profeta Jonas. A Bíblia diz que Nínive também estava numa situação precária, mas o Senhor levanta um profeta para pregar naquela cidade. Contudo, Nínive, uma cidade que tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus enviou Jonas para advertir Nínive, para dizer para Nínive que, a despeito de tudo que aquela cidade era em termos numéricos, em termos de tamanho, ela era uma cidade fadada à destruição. E é interessante porque a timidez, a indiferença do profeta nós conhecemos muito bem. Já preguei sobre esse texto aqui. A cidade gastava 3 dias para percorrê-la. O profeta percorreu em apenas um dia. Sabe por quê? Porque ele não queria parar, ele não queria dar atenção para as pessoas, ele queria apenas cumprir uma obrigação para desencargo de consciência. A mensagem era bem curtinha. Mais 40 dias e Nínive será destruída. E o profeta corria para lá e para cá nas ruas daquela cidade, gritando literalmente esta frase: mais 40 dias e Nínive será destruída, mais 40 dias e Nínive será destruída, mais 40 dias e Nínive será destruída. E a Bíblia diz que mesmo com essa mensagem seca, fria, rápida, tímida, sem eloquência, o Espírito agiu naquela cidade, e aquela cidade se converteu, declarou um jejum geral, e Deus se apiedou da cidade, não a destruindo. E o texto é interessante, porque quando Jonas fica indignado com Deus, puxa vida, eu preguei que Nínive ia ser destruída e Deus não destruiu a cidade, como é que fica a minha reputação de profeta? Deus diz: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Nós poderíamos lembrar que, além dessa história que nós acabamos de contar, Deus mandou jovens para a Babilônia com a finalidade também de influenciar aquela cidade, e a gente não tem tempo para descer a detalhes hoje. E depois nós vamos para o Novo Testamento e vemos o Senhor que também ama a cidade. Portanto, nós estamos vivendo hoje, ou esta semana, a partir de hoje, o compromisso de olhar para a cidade com os olhos de Deus, de amar a cidade com o amor de Deus e de interceder pela cidade como Deus quer que nós intercedamos. Porque um dia, todos nós nos reuniremos numa cidade, na Nova Jerusalém. É interessante, porque lá no jardim o homem foi expulso. E Deus colocou querubins na porta do jardim para não permitir que o homem voltasse. Na Nova Jerusalém nós seremos recebidos de volta, resgatados plenamente e teremos direito a absolutamente tudo que o pecado nos tirou. Esta é a Nova Jerusalém que nos aguarda. No Jardim do Éden, que é como a história começa, o homem tinha um relacionamento especial com Deus. Deus é o Deus das relações. Deus é o Deus que existe em trindade e quer se relacionar conosco. É o Deus que visitava o homem na volta do dia e conversava com ele. E quando esse homem se escondeu em virtude do pecado que havia cometido, Deus vem para encontrá-lo e faz aquela pergunta que ainda continua ecoando nos dias de hoje: Adão, onde estás? E a pergunta continua: onde você está? O homem está longe de Deus. Em Cristo nós podemos ter o nosso relacionamento restaurado. Mas há uma promessa de que na Nova Jerusalém nós nos relacionaremos com o Senhor de uma maneira mais intensa e ampla do que foi na época do Jardim do Éden, em que o homem podia ver a Deus e conversar com Deus. Paulo diz: hoje a gente vê obscuramente no espelho. Naquele dia nós veremos face a face e vamos poder celebrar as bodas com o Cordeiro naquele ambiente maravilhoso do Apocalipse, conforme nós conhecemos muito bem. Jesus
percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Assim como no Velho Testamento nós citamos os exemplos aí desde de Babel, depois nós temos o exemplo de Nínive, da Babilônia e de outras, do Egito, né, do país como um todo, mas das cidades do Egito, da Babilônia, de Tiro e etc. No Novo Testamento nós encontramos o Senhor que percorreu e evangelizou toda a Galiléia urbana. Ele atravessou o mar da Galiléia, foi para o outro lado, para um lugar chamado Decápolis, que era a soma de 10 cidades. A região que tinha Tiro, Sidom, Fenícia, Jericó, Jerusalém. Jesus percorreu as cidades. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, nós percebemos Paulo percorrendo cidades. As missões de Paulo foram realizadas visitando grandes cidades do Império Romano, a partir de Antioquia, Atenas, Corinto, Éfeso, Filipos, Tessalônica, Colossos, Roma, etc. Cidades do Império Romano. O Senhor tem controvérsia com Satanás por causa da cidade. Uma guerra foi travada. E o Senhor é o Senhor que quer salvar a cidade, defende a cidade e vai expulsar e banir Satanás da cidade que nos aguarda. Ele não vai ter chance alguma na Nova Jerusalém. Olhando a esse texto que nós lemos, eu queria passar por ele bem rapidamente. Percorria as cidades e povoados. Portanto, o Senhor percorria. O ministério do Senhor não era um ministério estático. Ele movimentava, ele ia, ele andava. E enquanto ele fazia isso, ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino, ele curava todos os tipos de enfermidade. Está aí a ênfase, ensinando, pregando, curando. Os verbos aí no gerúndio. Ele via as multidões com muita compaixão. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Como é que a gente vê a cidade? As multidões que ficam aí nos terminais de ônibus, nos pontos de ônibus. As multidões que percorrem a cidade nas madrugadas e manhãs de cada dia, no entardecer de cada dia. Como é que nós enxergamos a cidade na qual nós habitamos? Jesus conhecia a realidade espiritual dessas cidades e sabia que elas estavam aflitas, das pessoas das cidades, e sabia que elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Será que é assim também que nós enxergamos o povo? Gente aflita, gente espiritualmente escravizada, gente dependente, gente carente, gente abandonada, gente que parece muito mais uma ovelha que não tem pastor. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não crê no nome do Filho unigênito de Deus, João 3,18. E esta mensagem era pregada porque ele conhecia a realidade espiritual da cidade. Queria parar um pouquinho para fazer um link dessas coisas tão óbvias que nós acabamos de mencionar com a nossa realidade de hoje. O mundo de hoje é um mundo urbano. Eu, fazendo pesquisa para estar falando com vocês hoje, eu fiquei estarrecido ao perceber que em apenas 200 anos a população migrou do mundo rural para os grandes centros numa proporção estarrecedora, extraordinária. 97% da população há mais de 200 anos atrás vivia na zona rural ou em pequenas cidades e povoados.
mais da metade da população hoje vive em grandes centros, grandes mesmo. Depois da Revolução Industrial, pessoas foram para as grandes cidades para buscar melhoria de vida e saiu do campo, saiu da zona rural, saiu da floresta verde para a floresta de concreto. Fazendo uma análise muito superficial do mundo de hoje, nós temos mais de 3.450 cidades do mundo com mais de 100 mil habitantes. 330 cidades com mais de 1 milhão. 45 metrópoles com mais de 4 milhões. E 12 supergigantes metrópoles com mais de 10 milhões de habitantes. O crescimento urbano é o dobro do crescimento rural. Além da migração, evidentemente, nasce muito mais gente nos grandes centros urbanos do que na zona rural. Agora preste atenção, Igreja do Senhor Jesus. De todas essas cidades que nós mencionamos, 235 cidades não sabem, dessas grandes cidades, não sabem absolutamente nada a respeito de Jesus. O Evangelho ainda não chegou nessas cidades. Eles não têm conhecimento nenhum, são alvos da missão primária da igreja. A igreja precisa ir lá, pregar o Evangelho salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a realidade do nosso mundo hoje, com esses dados bem resumidos. A pergunta é: o que faremos? Como é que eu posso me envolver? Primeiramente, hoje nós vamos falar sobre a nossa cidade. Como é que você pode envolver com a nossa cidade? O que faremos em Goiânia? Você já tomou consciência de que igreja nós somos? Nós somos a Igreja Cristã Evangélica de Campinas, uma igreja urbana, uma igreja que precisa ser relevante na cidade, uma igreja que precisa dar testemunho na cidade, uma igreja que precisa pregar o Evangelho de modo efetivo na cidade, uma igreja que deve ser o coração, junto com as demais igrejas, deve ser o coração da cidade, responsável pela manutenção e a sobrevivência espiritual da cidade. E eu creio que, de modo muito simples, a primeira forma de nós participarmos da vida da nossa cidade é como verdadeiros intercessores. E creia, a oração faz a diferença. Você pode orar pela cidade enquanto você está no trânsito caótico dos momentos de rush. Mas a gente prefere buzinar, prefere xingar. Mas nós podíamos estar orando pela cidade. Nós precisamos orar. É claro que precisamos fazer diferença. Às vezes precisamos fazer denúncias. Precisamos, como cidadãos, oferecer alternativas de mudança. Não podemos ficar indiferentes. Mas se você não tem vocação, chamado ou condições para exercer uma influência direta na mudança da estrutura da cidade, você pode interceder. E muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração fará diferença. Mas segundo, você pode se envolver nos ministérios da igreja que têm importância na cidade. Você sabia que se nós, veja bem, famílias que podem ser restauradas através do ministério da igreja, é uma contribuição ou não para a vida da cidade? É uma contribuição prática. Portanto, pregue o Evangelho, aconselhe, ajude para que haja saúde no meio das famílias. Cada família que é restaurada, cada pai de família que abandona a embriaguez, a violência e queda-se aos pés do Senhor Jesus, é uma contribuição que a igreja está prestando para a cidade. Envolva-se em ministérios de evangelização, de ação social para minimizar a dor das pessoas. Existem tantas ilustrações para mostrar que nós podemos fazer alguma coisa.
Tem gente que fala assim, mas o que eu faço é tão pequeno. Mas é a soma dos pequenos gestos é que vai fazer toda a diferença. Pouco tempo atrás nós tivemos uma reunião e estávamos perguntando quantos meninos de rua tem em Goiânia. Não estou falando de menino de risco de rua, menino que tem pai e tem mãe, mas que passa o dia na rua. Estou falando daqueles que realmente moram na rua, que não voltam para casa, que dormem na rua. Se cada igreja de Goiânia adotasse igreja evangélica, adotasse somente a igreja, e não precisa de todas não, porque nós temos mais de 2.000 igrejas dentro de Goiânia e nós não temos 400 meninos de rua. Falando em igreja de porte médio, seria o suficiente. Portanto, quando a gente fala assim, gente, vamos ajudar a Missão Resgate, que é da nossa denominação, que tem 8 meninos hoje na área de recuperação, tem 50, 60 na área de prevenção, nós estamos fazendo a nossa parte. Pior do que a conclusão de que eu não posso fazer tudo, é a desculpa de que não fazendo tudo, então eu não devo fazer nada. Não é? Por não poder fazer tudo, eu posso fazer alguma coisa. Quando a gente fala aqui que estatisticamente nós estamos dando 25 cestas básicas boas, bem feitas, para 25 famílias, não é muito diante da demanda da cidade. Mas se nós tivéssemos várias igrejas de Goiânia fazendo proporcionalmente o que podem fazer, o que poderia ser feito na nossa cidade? E se nós tivéssemos mais envolvimento da igreja nesses ministérios que valorizam a vida, com certeza outros resultados seriam obtidos. O que faremos, irmãos? Temos muito o que fazer. Vamos começar hoje à noite pela oração. Vamos orar por Goiânia durante toda a semana, até no próximo sábado, que é a nossa Jerusalém, a cidade que Deus nos deu para morar, viver, criar a família. Vamos interceder por essa cidade. Segunda pergunta aplicativa de hoje: o que Deus pensa da cidade? Se queremos falar a visão de Deus para a cidade, é interessante. Quando você pensa em Jardim do Éden, e eu comecei falando que a história da Bíblia vai do Jardim do Éden até a Nova Jerusalém, começa no jardim e termina com uma cidade. É interessante como que nós vemos o Jardim do Éden. Se eu fizesse aqui um teste e perguntasse, irmãos, como nós vemos o Jardim do Éden, é bem provável que muita gente iria ver o Jardim do Éden como lugar de queda, o Jardim do Éden como lugar em que a serpente enganou o primeiro casal, não é? De expulsão do jardim, de árvore proibida. E poucos talvez iriam dizer que o Jardim do Éden era lugar de comunhão com Deus. O que o jardim me faz lembrar? Relacionamento com Deus. O Deus que na virada do dia conversava com o homem. Lugar de paz, de harmonia perfeita, de clima maravilhoso, de frutas maravilhosas, não é? Eu brinco na prática dizendo assim que antes da queda, goiaba não tinha bicho. Né? Como é bom você comer uma goiaba madura sem ter que preocupar se vai achar um corozinho ou não. Tem gente que não importa, né? Diz que bicho de goiaba é goiaba também. Mas antes da queda, tudo era perfeito, gente. A imperfeição começou pós-queda. Sabe como é que nós temos que viver, igreja do Senhor Jesus? Irmãs e irmãos que estamos aqui nesta noite. Sabe como é que nós temos que viver? Lembrando do que era o jardim e sonhando do que vai ser a Nova Jerusalém. É assim que a igreja de Jesus deve viver. Lembrança e esperança, não é? Olhando para o que foi e esperando o que vai ser. Porque esta é a promessa de Deus. E Deus, quando criou todas as coisas, Ele viu que tudo era bom, nada que Deus fez é ruim. E por isso eu poderia dizer que se Deus estivesse olhando até para as cidades, porque foi Ele que confundia os intentos lá na Torre de Babel, para que o povo pudesse separar e pudesse se organizar e formar grupos distintos, com línguas distintas. Então nós podemos dizer que a cidade também é uma criação de Deus. E Ele ama a cidade.
Aí, quando você olha para Goiânia, você começa. Não, Goiânia é uma cidade de tráfego, que já está tendo congestionamentos irritantes em alguns momentos do dia. Goiânia é uma cidade que o transporte é isso e aquilo. Goiânia é uma cidade cheia de violência. Goiânia é uma cidade que a saúde é um caos. Tudo isso eu sei que é verdade. Mas quantas vezes você olhou para Goiânia para dizer assim, Goiânia é uma cidade cheia de crianças que são preciosas aos olhos do Senhor. Goiânia é uma cidade cheia de famílias que precisam encontrar Jesus para terem os seus relacionamentos familiares restaurados. Goiânia é uma cidade cheia de gente que ainda não alcançou a salvação porque não conhece o plano de Deus para as suas vidas, e eu, como igreja, preciso levar a palavra de Deus para esta cidade. Quantas vezes você conseguiu enxergar Goiânia com esses olhos? Ver Goiânia como desafio, ver Goiânia como uma cidade que precisa do amor de Deus. O que Deus pensa dessa cidade? É uma cidade como as outras da Bíblia, e Deus olha para essa cidade com olhos de ternura. Ele olha para essa cidade e enxerga as pessoas dessa cidade. Os ricos miseráveis dessa cidade, tão miseráveis que a única coisa que eles têm é dinheiro. Mas não tem mais nada, não tem paz, não tem amigos, não tem família, e Deus olha para essas pessoas. Deus não discrimina ninguém. Ele exercia o ministério dele na Galiléia, mas ele também ia a Jerusalém. Quando Deus olha para essa cidade, Deus enxerga todas as crianças dessa cidade como ele enxergou as crianças de Nínive. Ele vê as pessoas de modo individual, gente carente, gente que precisa de salvação. É o que Deus pensa da cidade. Onde está Deus na cidade? Deus está no meio dela. Não é? Nós temos, às vezes, a mania de achar o seguinte: Deus não se envolve numa cidade tão trágica como uma cidade pecaminosa, com tanta coisa. Não, Deus é o Deus Emanuel. E Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para participar das mazelas da nossa natureza. É Deus conosco. Ele só não pecou, mas ele sentiu a nossa fome, a nossa sede, a nossa dor. Ele se identificou conosco. Ele vem e pisa o nosso chão. Conhece a nossa história. Participa da nossa natureza. Onde está Deus na nossa cidade? Ele está nos pontos de ônibus, Ele está no palácio, Ele está nas praças, Ele está em todos os lugares da nossa cidade. O que Deus quer que a sua igreja seja na cidade? De certa forma, eu já falei, Deus quer que a nossa igreja seja o coração da cidade. Eu vi uma ilustração de uma igreja que recebeu uma pessoa que estava sumido há muito tempo. E aí ele voltou com muita saudade, e aí o líder daquela igreja, conversando com ele, e ele falando da saudade que sentia da igreja. Aí o líder falou assim: tudo bem, o que essa igreja representou para você? Ah, pastor, eu tenho muita história nessa igreja. Não sei nem se é pastor, se era igreja evangélica, mas eu tenho muita história nesta igreja. Minha infância, e começou a falar da sua história, mas a história era composta de os cânticos que ele lembrava, não é? Era composta dos amigos que ele havia feito na infância, era composta da lembrança, não é? De alguns acontecimentos nas suas salas de escola dominical. Mas o pastor, avaliando, ele disse o seguinte: é interessante porque nós temos hoje membros da igreja que, quando a gente faz essa mesma pergunta e diz qual a importância da igreja, qual é a visão sua da igreja, a resposta é: pastor, eu não tinha família, mas quando eu vim para esta igreja, eu passei a ter uma família. Ou então a pessoa dizia o seguinte: pastor, eu vivi uma vida miserável, não é? Nem comer com direito eu não comia, mas eu conheci esta igreja, vim para cá, esta igreja me acolheu, isso aqui virou uma casa de misericórdia, uma Betesda, um lugar onde eu fui acolhido, guardado, sustentado, abençoado, protegido.
ela é muito importante para mim porque virou a minha casa de misericórdia. Ela é importante para mim porque virou a minha família. O que Deus espera que a nossa igreja seja em Goiânia? A casa de misericórdia para tanta gente que está precisando de misericórdia na nossa cidade. Que seja a família de muita gente que vive aqui sem família. Não tem aconchego, não tem carinho, não tem relacionamento. Precisa de uma família. O que Deus quer que a nossa igreja seja é aquele lugar onde o estrangeiro é acolhido, onde a criança é acolhida, onde o idoso é acolhido, onde há hospitalidade, onde há carinho, onde as pessoas são recebidas e bem-vindas em todas as atividades e áreas da igreja. Isso é que Deus espera que sejamos. Para terminar, estratégias para alcançar a cidade. Interessante, porque a igreja deve ser ofensiva e não defensiva. Leia comigo esse texto para você participar. Vamos ler juntos? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Percebe? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é, portanto, ofensiva e não defensiva. Ela vai até as portas do inferno e não fica esperando que o inferno venha até ela, porque ela é que tem a obrigação de proclamar a mensagem libertadora para as outras pessoas. Outra estratégia, levar as pessoas a mudarem de reino. Paulo diz o seguinte em Colossenses: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados, ou perdão dos pecados, Colossenses 1, 13 e 14. Levar o evangelho é dizer para as pessoas: saem daqui, do reino das trevas, onde o seu rei é Satanás. Vem para cá, para o reino da luz ou do Filho do seu amor, onde o seu rei passará a ser Jesus. Outra estratégia, está aí no versículo 17 e 18 de Atos 26. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Trevas para a luz, de Satanás para Deus, de culpados para perdoados. Outra estratégia é destruir as fortalezas de Satanás na cidade. Paulo em Coríntios diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ao contrário, aliás, não lutamos com padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E por último, último slide, é uma conclusão. Precisamos pedir a Deus que encha nossos corações de amor por nossa cidade e seus habitantes. E tomarmos a iniciativa de evangelizar o maior número possível de pessoas. Eu perdi a oportunidade, por displicência e esquecimento, de hoje já fazermos algo prático, né? Quem sabe temos uma caixa de folhetos, de material evangelístico, para que a gente já saísse daqui com essa disposição. Mas eu queria que o Espírito Santo plantasse isso no seu coração, para que não fosse apenas fruto de um movimento feito em virtude da nossa campanha,
mas para que fosse algo permanente, constante, vivenciado dia após dia. Não é? Para que vidas possam ser alcançadas pela graça e pelo poder de Deus. Eu quero fazer a transição nesse final para o nosso momento de oração de hoje, de intercessão. Mas para isso nós vamos ver um vídeo. É um vídeo institucional, nós vamos ver só um pedacinho dele, mas é um vídeo para nos ajudar